Olá pessoal, dia 6 de agosto de 2021, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. E eu gostaria de continuar a reflexão do livro do profeta Sofonias. Vamos finalizar o capítulo 1 hoje, lendo do verso 12 até o verso 18. E assim diz a Sagrada Escritura. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem em seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantaram vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombetas e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Retornando para o verso 12, vou pedir que você mantenha a sua Bíblia ou seu aplicativo aberto e vamos refletir sobre cada um dos versos e ver qual mensagem nós podemos tirar. Primeiramente, nós vamos relembrar que o livro de Sofonias foi uma profecia que veio a Sofonias, que era filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarise, filho de Ezequias, nos dias de Josias. E Josias foi o último rei piedoso de Judá. Josias implementou uma série de mudanças na tradição de Israel com o intuito de voltar à adoração verdadeira do Deus vivo, do Deus de Israel verdadeiro. E isso ocorreu exatamente porque o povo estava imerso na idolatria. E o que é idolatria? É sempre que você coloca algo ou alguém entre a criatura e o Criador. Entre nós, criaturas de Deus, e o Criador, Deus. E aí você pode colocar uma pessoa, você pode colocar seu emprego, você pode colocar seus sonhos, seus desejos, seus anseios. Quando esse pecado ocorre, foi o que aconteceu com o povo de Judá e mais especificamente de Jerusalém, e a idolatria aqui acontecia de fato com estátuas de deidades de outras religiões. E uma característica muito dura do judaísmo, também herdada pelo cristianismo, é que nós cristãos não consideramos a deidade de ninguém mais. Só existe um único Deus. Respeita-se a crença, nós devemos respeitar opiniões diversas, devemos respeitar o culto de outras pessoas, o culto de outras pessoas deve ser respeitado, mas no fundo nós não acreditamos em nada disso. Só há um Deus, manifesto em 3 pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o povo de Judá estava caindo nesse pecado. E o resultado é exatamente o que a gente vê no verso 12, que diz que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei homens que estão apegados à borra do vinho e dizem em seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Essa borra era exatamente o refúgio de sedimento depositado pelo vinho ou então também do licor. Então o que acontece? Quando você está apegado à borra do vinho, o que isso quer dizer? Quer dizer que você está satisfeito, está complacente com seu próprio caráter e com sua própria circunstância. Pode significar também o abuso do álcool, né, que cairia no pecado da gula. Mas também tem a ver com: eu estou bem aqui, eu estou bem desse jeito, Deus não faz nem mal nem bem. E aqui nós temos uma quebra do primeiro mandamento. Tem um catecismo muito interessante chamado Catecismo de Westminster. E é um catecismo formado por perguntas e respostas, e na sua pergunta 102 ele diz o seguinte, sua pergunta 103, aliás:
Qual o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Aí na pergunta 105, ele fala sobre os pecados proibidos no primeiro mandamento. Eu não vou ler o texto todo, porque é um pouco longo. Vou ler uma parte dele que diz o seguinte: quais os pecados proibidos no primeiro mandamento? Pergunta 105. Resposta: os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele, não tê-lo e confessá-lo como Deus e nosso Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida neste mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio a Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, de nossa vontade ou de nossos afetos a outras coisas e o desvio deste Deus, em tudo ou em parte. A vã credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, as desconfianças e o desespero. Vou ler até aqui, mas o texto segue, tem todas as referências bíblicas. Você pode buscar na internet sobre o Catecismo de Westminster. Acho que vou deixar um link aqui na descrição sobre onde você pode encontrar esse texto na íntegra. E vale a pena ler. E onde é que o povo de Israel estava pecando quando ele diz que o Senhor não faz bem nem mal? O Catecismo nos responde que a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a Deus também quebra o primeiro mandamento. Então aqui está tendo uma quebra do primeiro mandamento, a ignorância a respeito de Deus, más opiniões, o desprezo. Verso 13. Por isso serão saqueados seus bens, assolados suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Pense que dentro do contexto de idolatria, você confiar exclusivamente nos seus bens, no seu emprego, no seu patrimônio, também constitui pecado contra Deus. E você confiar única e exclusivamente nisso era exatamente o que o verso 13 está condenando. Veja que ele fala que seus bens serão saqueados, as casas assoladas. Você vai edificar uma casa e não habitará nela. Imagina, o sacrifício que é para construir uma casa ou comprá-la, e você não habitar nela, você plantar a sua vinha e não consumir o produto dela. O princípio vai bem além, você vai trabalhar e você não vai usufruir do seu trabalho. É muito triste se você parar para pensar nesse aspecto. E esse é o castigo que esse povo vai ter. Porque nesse caso aqui havia idolatria. E idolatria também com relação aos bens materiais. Se a gente segue o texto, os versos 14, 15 e 16 continuam trazendo essa reflexão. Está perto o grande dia do Senhor, está perto muito se apressa. E ele fala que o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. E essa mesma ideia vai ser retomada no verso 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. E vai chegar o tempo que você vai ter dinheiro para comprar comida. Afinal de contas, algumas pessoas tinham muitas posses, mas você não poderá comprar comida porque não haverá comida. Veja que desespero. Os privilégios, o prestígio, não vai servir de nada no dia do Senhor. E é sempre bom nós voltarmos a esses textos para nos lembrarmos a consequência do nosso pecado. Aqui é mais o pecado da idolatria que ele está se referindo, mas a idolatria conduz a outros pecados. No caso do apego à borra do vinho, vai cair no pecado da gula, consumo de álcool excessivo, mas não somente consumo de álcool excessivo. Qualquer consumo em excesso é mal para o corpo, é ruim para o corpo, é ruim para a alma e também conduz ao pecado. E no verso 17 ele fala que trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Então toda a angústia descrita nesse texto vem exclusivamente por conta do nosso pecado. E se nós pensarmos que é por conta do nosso pecado, ou seja, é culpa nossa,
E nós não temos como nos livrar do pecado, porque nós somos pecadores. Por definição, por default, não temos o que fazer, somos pecadores. Nesse aspecto, sim. Nós não temos nenhuma outra opção por nós mesmos. Então, qual saída nós teríamos? E a resposta está no mesmo livro, não no livro Sofonias, mas no livro da Bíblia, que vai remeter a Jesus de Nazaré. Porque essa angústia, essa destruição narrada no primeiro capítulo de Sofonias, ela tem dois aspectos. Um aspecto mais imediato, aquela região de fato seria invadida. Judá, na verdade, seria invadida pela Babilônia, pelo Império Babilônico, que configurou o exílio babilônico. Mas existe um outro aspecto desse texto que ainda está por vir, que é o dia do juízo final de Deus. Não devemos nos esquecer dessas verdades. Com Deus não se brinca. As coisas de Deus devem ser levadas muito a sério, porque o texto fala somente de angústia, de indignação, dia de trombetas e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas, verso 16. Fala que, no verso 18, pelo fogo de seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então há um contexto muito mais amplo na profecia de Sofonias, e tudo causado pelo nosso pecado, mais especificamente pelo pecado da idolatria. Oremos que Deus nos livre desse pecado, que nos ajude, primeiramente nos ajude a enxergarmos como pecadores, e nos ajude a entender a sua palavra, nos ajude a entender sua mensagem e nos ajude a seguir Jesus, que é o único que pode livrar nossa situação. É o único que pagou o preço do pecado, que poderia pagar e que pagou o preço do pecado, porque por nós mesmos não conseguiríamos. O destino dos seres humanos sem a fé em Cristo é exatamente esse destino narrado aqui nesse primeiro capítulo de Sofonias. Um destino de angústia, um destino de alvoroço e desolação. Um dia de nuvens e densas trevas. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa leitura, obrigado por essa reflexão. Ajuda-nos na caminhada, ajuda-nos a entendermos que somos pecadores e ajuda-nos a caminhar, a prosseguir rumo ao alvo que é Cristo. Assim te oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No próximo vídeo vamos iniciar a exposição do capítulo 2. Se você se sentiu abençoado, convido você a curtir o vídeo, compartilhar com alguma pessoa que você queira abençoar também. Considere inscrever-se no canal e dúvidas podem mandar nos comentários. Até a próxima.